A bruxa do eclipse e seu animal de poder. Abigail era uma jovem bruxa do eclipse. Após um pacto selado há 15 anos atrás, em uma reunião do Coven, ficou acordado que as bruxas da linhagem do Sol só poderiam circular pela aldeia durante o dia. Já as bruxas da linhagem da Lua só poderiam sair de casa à noite. A decisão aconteceu porque os poderes das bruxas, quando reunidos, causavam catástrofes na vila em que Abigail nasceu. Foram 2 anos sequenciais de queimadas, aparentemente sem criminosos ou motivos iniciais. Árvores que eram tombadas e destruíram cabanas, animais que enlouqueciam e muito mais. Até que um dia, Tituba, em visão, descobriu o motivo das desventuras em série. Imediatamente convocou o conselho do Coven e na seguinte lua minguante o pacto foi selado. Abigail tinha a pele morena e os cabelos castanhos ondulados tão grandes que quando ela olhava para cima sentia as pontas encostarem na parte de trás dos joelhos. Ela era doce como mel e corajosa como um lobo protegendo sua alcateia. A menina, com seus 17 e poucos anos, tinha poderes que ainda não conhecia. Certo dia, ela acordou no meio da floresta, com a luz da lua refletindo em seu rosto. Estava nua, muito cansada, e ao seu lado tinha um grimório. Com muita dificuldade, ela pegou o livro de ensinamento de seus ancestrais e caminhou por horas a fio com muita dificuldade até avistar um casebre e um urso. Hebe escutou em pensamento o que dizia: entre. O cansaço e a fome tinham formas incisivas de falarem, pensou ela. A bruxa do eclipse adentrou a casa e só conseguiu visualizar uma cama, onde se deitou abraçada com o grimório e adormeceu por 3 dias. Do outro lado da floresta, Oliver discutia com Sarah o motivo dos seus atos. Você sabe muito bem o que fariam com a menina quando descobrissem a verdade sobre as tragédias da aldeia, disse Oliver impositivo. Mestre, recuou Sara e ponderou as palavras seguintes. Eu concordo com o banimento da bruxa do eclipse, mas não acho certo apagar a sua memória. Eu não apaguei a sua memória. O feitiço realizado será quebrado quando a pequena Abby dominar seus poderes, retrucou Oliver com os olhos marejando. Eu só espero que isso aconteça antes que alguém descubra a verdade por trás dos infortúnios da aldeia. Mestre, a cada dia que passa, as visões de Tituba se tornam mais claras e específicas. Se ela descobrir o paradeiro de Abigail, vai desconfiar imediatamente. Eu farei o que for preciso para protegê-la. Essa é a minha missão, mesmo que eu tenha que ir contra as leis do Coven. Abigail acordou e reparou o casebre onde estava. Havia uma janela próxima à lareira, uma mesa empoeirada e uma estante com tigelas e copos empilhados desorganizadamente. Próximo à cama havia um roupeiro. Ela levantou da cama, que era quente e aconchegante, e ficou feliz pelo local de descanso ser a melhor parte daquele sítio abandonado. Quando abriu o roupeiro, deu um pulo para trás, se assustando com 3 ratos que saíram correndo no meio das roupas. A porta do armário bateu e ela espirrou com tanta poeira que saía. Olhou para trás, procurando pelos bichos, mas não tinha mais sinal deles. Então voltou seu olhar para as roupas e tecidos que se encontravam ali. Provavelmente quem viveu naquela casa era uma mulher um pouco mais alta que ela e aventureira. Haviam vestidos, calças de caça, um par de botas, um casaco e uma bolsa com um cantil e um atame.
Ela optou pelas calças e enfiou o atame na bota antes de sair. O dia estava ensolarado e o céu limpo convidava para um passeio. Ao colocar os pés fora da cabana, uma voz sussurrou ao pé do ouvido e disse para ela esperar a mãe Lua subir para sair. Abigail, que não fazia ideia de onde vinha aquele pensamento, optou por seguir sua intuição e aguardar até a noite. Antes de virar para retornar para a cabana, ela viu o urso, aquele mesmo urso que estava na floresta quando ela acordou. Era um urso pardo, forte e muito alto. Ela não sentiu medo e nem entrou em pânico com a criatura feroz que se encontrava a poucos metros de distância. Pelo contrário, a presença daquele animal trazia um sentimento de segurança para a pequena bruxa. Tituba percebeu que Oliver e Sarah não estavam presentes na reunião do conselho, o que era inadmissível para o coven. Ela resolveu averiguar a situação e descobrir o que estava acontecendo. Foi até a lona onde Oliver fazia seus atendimentos e entrou sem anunciar sua chegada. Oliver a encarou desconfiado daquela visita inesperada e imediatamente pensou na menina que estava escondida de bruxas como Tituba. A bruxa do dia caminhou entre a lona do tutor de Abigail, procurando por qualquer coisa diferente. Ela era alta, esguia, tinha a pele morena e os cabelos pretos como a noite, todo desgrenhado. Ela tinha uma aparência assustadora, muitas delas narrando um passado de brigas e confusões. Oliver queria que ela fosse embora o mais rápido possível e foi diretamente ao diálogo. Olá, Tituba, como posso te ajudar? Alguma demanda do coven para este velho servo? Querido Oliver, ela disse com uma voz suave, você sabe como a presença dos membros é indispensável nas reuniões. Notei que você e Sarah não estavam presentes no nosso último encontro. Oliver, que já sentia as dores do corpo com a idade avançada, levantou da sua cadeira com certa dificuldade e caminhou olhando no fundo dos olhos da bruxa do dia. Sarah e eu ajudávamos uma família de boticários que teve sua carroça quebrada com a última tempestade. E onde está essa família desafortunada? Perguntou. Seguiram viagem após o concerto e provisões que ofertamos aos passageiros. Oliver esclareceu claramente. E onde está Sarah? E a pequena Abigail? Penso que ela já tem idade suficiente para participar das reuniões do conselho. Sarah está em casa, com a Abigail, ensinando a menina sobre os animais de poder. Animais de poder não existem há séculos. Isso é uma perda de tempo. Do mesmo jeito que a bruxa chegou, ela foi embora, sem avisar. Oliver vestiu sua capa e saiu da lona desconfiado, olhando para todos os lados, para ver se ninguém percebia sua saída. Enquanto caminhava rumo à estrada que dava para a floresta, colocou o capuz para que ninguém o reconhecesse e pensou como Abby tinha se virado sem saber nem ao menos o seu nome. Ele não contava com a astúcia da bruxa Tituba, que esperou Oliver sair para segui-lo e descobrir o que ele estava escondendo. A pequena bruxa do eclipse reparou no grimório, em cima da cama, e decidiu saber mais do seu passado, já que o livro de magias era a única coisa que ela tinha. Quando ela abriu o grimório, as páginas passaram sozinhas e pararam no feitiço Suspensão de Corpos. O livro ensinava como levitar seres animados e inanimados. Quando Abigail pronunciou as palavras mágicas,
O copo que estava em cima da mesa começou a levantar e bailar de um lado para o outro. Assustada com a cena, ela gritou e o copo imediatamente caiu no chão. Ela não entendia muito bem de onde vinha aquele poder, mas ela havia se sentido muito bem em proferir aquelas palavras e queria sentir mais daquela sensação. Abnert ut sis lev ut ventus vola, ela repetiu, se concentrando na mesa e dessa vez com mais confiança em cada palavra pronunciada. A mesa começou a erguer-se do chão e a bruxa do eclipse esbanjava um sorriso de contemplação e satisfação pelo que havia feito. Ela passou o resto do dia repetindo o feitiço e tirando tudo do seu devido lugar. Seu estômago anunciou que precisava comer e, quando percebeu, já havia escurecido. Abigail saiu da cabana e sentiu seus pés formigarem. Tirou as botas e sentiu-se livre ao pisar na grama. Ela enxergou o urso no meio das árvores e decidiu segui-lo. Pegou o atame e caminhou floresta adentro. Ele não virou para reparar na menina, e nem ela olhou para trás ou para os lados. Era como se os dois estivessem conectados. E nada mais importava a não ser o destino final daquela caminhada. Após 20 minutos de caminhada, algo enorme. O urso acomodou numa pedra e encarou a bruxa. Ela estava admirada com o reflexo da luz da água, da lua na água e com toda a paisagem ao seu redor. Um sentimento de pertencimento tomava conta dela. Encarou o urso e dirigiu-se à pedra. Empunhou o atame e sentou-se ao lado do bicho, que agora de perto parecia ser muito maior. O urso concentrava seu olhar na lua e sussurrou em pensamento para a menina. Há muito tempo eu espero você. Abigail reconheceu aquela voz. Era a mesma que falou com ela quando acordou na floresta e que mandou que ela não saísse durante o dia. Você fala? Ela indagou o animal espantada com aquela comunicação. Conversamos em pensamento. Sou seu animal de poder. Não é possível, há séculos eles não existem. Sim, eu fui enviado por seus ancestrais para te ajudar na sua missão, bruxa do eclipse. O urso esclareceu. Qual missão? Eu não me recordo de nada. Despertei sozinha no meio da floresta e tudo o que tinha era um livro com ensinamentos. Não é um livro qualquer, é um grimório. Seu tutor, Oliver, fez um feitiço para apagar suas lembranças. Quando você aprender a dominar e entender seus poderes, você vai recordar de toda a sua história. Abby levantou e caminhou de um lado para o outro, fazendo uma retrospectiva dos fatos e tentando entender melhor aquela situação. Ela indagou seu animal de poder. Mas por que eu não posso sair de dia? Tem a ver com a minha missão? Quando você nasceu, seus poderes desencadearam uma série de catástrofes naturais e abalaram todos os bruxos do seu coven. Sua mãe era a mulher mais doce e gentil que a vila conheceu. Mas, infelizmente, ela não sobreviveu ao parto e pediu que Oliver a protegesse e ajudasse seu bebê a realizar a sua missão. Seu tutor lançou um feitiço de mudança de realidade, fazendo com que a bruxa Tituba não desconfiasse do verdadeiro motivo dos infortúnios ocorridos na vila. Para te proteger, Oliver enviou na mensagem que a explicação dos fenômenos era a união das bruxas que nasceram de dia, que têm seus poderes conectados ao sol, e das bruxas que nasceram à noite,
que tem os seus poderes conectados à lua. Isso significa que eu sou uma bruxa da noite? Indagou, tentando compreender seu destino. Não, Abigail, você é uma bruxa do eclipse, a escolhida pelos ancestrais para restaurar a ordem do seu coven e liderá-los até os animais de poder. A jovem bruxa, que agora descobriu sua missão, começava a sentir o peso da responsabilidade que foi imposto a ela. Dúvidas e indagações se formavam na sua mente. Abigail, sei que são muitas informações para você assimilar de uma única vez. Mas eu preciso te esclarecer sobre sua tarefa, para que possa se preparar para reivindicar o seu lugar. A última vez que uma bruxa do eclipse esteve entre nós foi há 300 anos. Seu nome era Bonnie e seu animal de poder, uma coruja. Graças a ela, nossa aldeia aceitou as bruxas e hoje vocês podem conviver em segurança na vila. Urso, eu não estou preparada. As missões confiadas a nós foram dadas por espíritos sábios que conseguem enxergar o nosso potencial. Não deixe que o seu olhar limitado crie uma barreira para impedir sua energia e seus poderes de circular. A bruxa do eclipse, com os olhos cheios de lágrimas, indagou: E se eu falhar? Faça como todos os homens de honra que vieram antes de você e não tiveram sucesso no primeiro combate. Aprenda com os seus erros e recomece, mais forte e mais sábia. Tituba retirou um prego do bolso e lançou um feitiço de invisibilidade, para que Oliver não percebesse a sua presença. Enquanto ela segurasse o amuleto, estaria invisível. Eles caminharam por horas até o crepúsculo anunciar que ela não poderia estar ali. E nem mesmo Oliver, ela pensou. Por que esse velho colocaria todos em perigo? O que tinha de tão importante na floresta a ponto de arriscar sua própria vida? A curiosidade costuma ser mais forte que o medo, e a bruxa do dia queria descobrir o que Oliver escondia. Quando o tutor de Abby chegou no casebre, reparou que a porta estava aberta e a lareira acesa. Ele entrou sem fazer barulho, só queria checar se a menina estava bem, mas não havia ninguém ali. Tituba observava tudo pela janela e ainda não conseguia decifrar o que estava acontecendo. Um barulho de galhos sendo quebrados e passos cresciam. Só podiam ser eles, Abigail e seu animal de poder. Imediatamente ele saltou à janela e ficou observando os caminhantes. Abby e o urso adentraram a cabana e pegaram um grimório para dar sequência aos aprendizados da bruxa do eclipse. Tituba, perplexa com aquele segredo que o bruxo escondia, saiu correndo calculando a ameaça que a pequena Abigail representava. Ela era muito jovem para controlar seus poderes, que para ter um animal de poder ao seu lado, deviam ser grandes. O exílio não era uma solução, já que demonstraria fraqueza do coven. Abigail tinha que morrer, pensou. Tituba voltou para a vila o mais rápido que saiu. Quando chegasse já seria de manhã e não haveria problemas em circular. Ela convocou o coven para uma reunião extraordinária. Estava decidida a contar tudo o que viu e propor a morte de Abigail, em nome da segurança de todos. Sarah estava na lona de Oliver, curando o ferimento de um caçador vizinho, quando recebeu o convite e achou estranha a urgência do chamado. Deixou o caçador dormindo sobre o efeito de analgésicos, feito com alfazema e alecrim, e seguiu para o salão do coven. Todos os bruxos da linhagem do Sol estavam ali, exceto Oliver, pela segunda vez consecutiva.
Sara pensou que isso poderia causar problemas a eles e Abby, mas não havia o que fazer naquele momento, além de agir com naturalidade para não levantar suspeitas. O lugar tinha longos bancos enfileirados e um pequeno altar com um palanque em sua frente. Marta proferiu os deveres e obrigações do coven, como de costume, e chamou Tituba para prosseguir com a assembleia. Abigail e o urso repassaram várias vezes as lições do Grimório até a menina pegar no sono. O animal de poder sabia que não tinham muito tempo, mas ela precisava estar descansada e revigorada para os próximos feitiços. Quando o urso saiu, Oliver aproveitou para conferir de perto como a bruxa estava. Quando o tutor viu Abby dormindo, reparou como as feições dela eram parecidas com as de sua mãe. Recordou da promessa feita para a amiga em seu túmulo, quando jurou proteger e guiar a sua filha. Deixou alguns pães, frutas e um caldo em cima da mesa. Enquanto regressava para a vila, reparou mais de uma pegada próxima à sua na trilha que fizera. Alguém tinha o seguido e só podia ser uma pessoa. Voltou o mais rápido que conseguiu. Devido à idade já avançada, sabia que demoraria para chegar de qualquer forma. Tituba levantou de forma impetuosa do banco do salão do coven. Subiu no palanque e contou a todos os presentes os acontecimentos das últimas horas. Para concluir o argumento, fitou Sara em seus olhos e disse: Não podemos deixar que essa criança destrua nossa luta de séculos. Abigail tem que morrer. Os cochichos e olhares espantados se espalhavam pelo local. Sara, que ficou com medo das ações seguintes, saiu correndo em direção à lona de Oliver. Sara era como uma irmã mais velha para Abby e aprendiz do velho Oliver. Ela parecia uma boneca de tão bonita e gentil. Tinha a pele clara, os cabelos loiros volumosos e cacheados. Seu corpo era farto e chamava atenção por onde passava. Pegou um prego em sua algibeira para desaparecer e seguiu o mais rápido possível. Esperava que, se a proposta de Tituba fosse aceita pelo coven, a primeira pessoa que iriam buscar seria seu professor. Ficou escondida atrás de uma árvore até pegar no sono. Acordou com uma garrafa de vidro estilhaçando no chão. Olhou em volta da lona e não viu ninguém. Resolveu adentrar o local e viu Oliver revirando seus materiais. Mestre, precisamos partir. Tituba descobriu os poderes de Abigail. Está organizando uma caça à menina. Oliver sequer olhou para Sara ou prestou atenção nas palavras que ela dizia. Estava em busca do Grimório de Bonnie. Em um saco colocava seus pertences mais importantes enquanto buscava o livro antigo. Não fique aí parada esperando que lancem Abigail a uma fogueira. Ajude-me a encontrar o Grimório de Bonnie, ordenou a Sara. Encontraram o Grimório enrolado num tecido no fundo de um baú. Oliver colocou a cabeça para fora do ambiente, vendo se o caminho estava livre. Ao longe, enxergou um grupo caminhar em sua direção. Empurrou o livro para Sara, pegou o saco com seus itens em uma mão e segurou a de Sara com a outra. Um aceno de cabeça indicou que deveriam partir, e seus olhos deixavam claro que já estavam atrasados. Correram em direção ao interior da floresta, mas o grupo de bruxos decididos a fazer justiça com as próprias mãos disparou atrás deles. A caça às bruxas começava, mas neste caso os próprios bruxos eram os caçadores. Do outro lado da floresta, Abby despertou e encarou as provisões em cima da mesa.
Achou estranho, mas agradeceu à nobre alma que deixou aquele banquete, já que estava faminta. Enquanto comia, folheava o grimório e repassava as lições do dia anterior. De repente, foi tomada por uma lembrança. Ela estava sentada numa mesa jantando com Sarah e Oliver. Enquanto comiam, o médico contava sobre os animais de poder. Um sentimento de saudade tomou seu peito e deu forças à menina para prosseguir em sua missão. Calçou as botas, pegou o atame e partiu em busca do urso. Ele estava numa área aberta no interior da floresta e próxima ao lago. No centro havia um tronco de árvore cuidadosamente esculpido. Era um totem, lembrou. Abigail conseguiu sentir toda a energia do lugar, e uma brisa primaveril acendeu várias tochas, formando um campo de força ao redor deles. Ela fechou os olhos para se conectar com os ancestrais e elementais presentes, e o urso disse em seu pensamento: é chegado o momento de liberar os animais de poder. O tempo não está do nosso lado e você vai precisar de toda a ajuda para a luta que vamos enfrentar. Eu estou pronta, urso. O urso começou a rugir e dançar em volta da menina. Enquanto ele se movimentava, ela sentia seu corpo levitar e ser tomado por forças sobrenaturais. Os olhos revirados foram substituídos por uma esfera negra. Neste momento, o urso empurrou o corpo no ar e o posicionou em cima do totem. Para Abigail, a sensação era de estar dormindo e ao mesmo tempo assistir o seu corpo durante a cerimônia. As chamas das tochas desceram e se uniram em volta do tronco. O céu se abriu e uma luz cruzou o peito da menina até seguir o solo. Abigail levantou-se bruscamente, caindo no chão. Depois de recobrar os sentidos, sentou nos calcanhares, abriu os braços para o céu e gritou, libertando todo o medo de fracassar. Os olhos voltaram ao seu estado normal. As chamas voltaram para as tochas e depois se apagaram. Ela encarou o totem e ficou admirada com os detalhes daquela escultura. A base eram patas de urso, grandes e com as unhas destacadas. Subindo havia uma serpente que se enroscava em todo o tronco, mas em sua cabeça tinha uma cabeça de tartaruga. Mais acima havia um animal que ela não conhecia. E no topo do totem havia uma cabeça de lobo e enormes asas de águia adornavam a parte traseira. Sentada no chão, olhando a representação de todos aqueles animais, ela se sentiu segura. Enfiou os dedos na terra e pediu proteção aos ancestrais. Veja, bruxa do eclipse, esse totem representa apenas alguns animais de poder que estão prontos para encontrar seu familiar. É sua missão libertá-los, ocupando seu lugar de direito, proferiu o urso. Eu não conheço este, respondeu apontando para um animal que não sabia identificar. Este é um tigre. Parece um gato, ela disse, alisando a representação do felino. Sim, digamos que eles são primos distantes, mas o tigre é tão grande como eu. Mas se não existem tigres em nossa região, por que há uma representação dele? Indagou com curiosidade. Quando você assumir seu lugar e libertar os animais de poder, irá acordar todas as outras bruxas do eclipse e os animais de poder voltarão em toda a parte. Oliver e Sarah pegaram outro caminho para desviar a atenção dos caçadores. Permaneceriam naquela trilha até o crepúsculo. No caminho,
Oliver contou a Sara que viu a pequena Abigail com seu animal de poder. Sara indagou a veracidade daquele fato, complementando que há 3 gerações não eram vistos animais de poder. O mestre de Abigail detalhou os acontecimentos, a comunicação entre o animal e a bruxa e como ela estava parecida com a mãe. O problema é que Tituba já estava sabendo e por isso queria a execução da bruxa do eclipse. Os acidentes que colocaram todos em risco não era culpa da união das bruxas, da linhagem do Sol e da Lua. As fatalidades foram causadas porque Abigail era uma criança extremamente poderosa e foi escondida de seu animal de poder. Quando os ancestrais entenderam o que estava se passando, sabia que a profecia de Bonnie havia chegado. Logo, o animal da menina foi enviado para a floresta, e estando próximo a ela, as tragédias cessaram. Sara parou de caminhar tentando processar tudo o que havia acabado de escutar. A pequena Abby é a enviada de Bonnie? Perguntou temendo a resposta. Oliver segurou a aprendiz pelos antebraços, fixando seus olhos no dela e com um aceno de cabeça confirmou assertivamente. Os integrantes do coven resolveram retornar para a vila quando entardeceu, temendo os acidentes que poderiam acontecer se os bruxos e bruxas da linhagem do Sol estivessem fora de casa durante a noite. Tituba, que já tinha feito aquilo e não viu nenhum agravante, seguiu floresta adentro para concluir seu plano. Ela chegou na cabana na hora. O animal não estava próximo e ela pôde observar pela janela a menina dormindo em um sono profundo. Tituba adentrou a casa num silêncio sepulcral, amarrou os punhos de Abigail e lançou um feitiço de catalepsia na menina. Quando a bruxa abriu os olhos, estava sendo levada à força floresta adentro. Ela não conseguia falar e nem comandar os seus movimentos. Apenas assistia ser arrastada pela trilha. Chamou o urso em pensamento, mas não conseguia concentrar para ouvir sua resposta. Quando Oliver e Sara avistaram a cabana, viram o urso na porta. Ele bramou de forma feroz e saiu correndo em direção à vila. Sara se assustou com o bicho e caiu para trás com o som que saía entre aqueles enormes dentes. Oliver, com dificuldade e já mancando pelo cansaço da caminhada, seguiu em direção ao casebre. Tituba esteve aqui e levou Abigail, ele falou, tentando entender o que se passara nos minutos anteriores. Sara, corra o mais rápido que conseguir. Entregue o grimório de Bonnie para Marta. A vida da pequena bruxa do eclipse está em suas mãos. Tituba aguardou o primeiro raio de sol para seguir e sair da floresta, arrastando Abigail. Passou pelas casas gritando e convidando todos a saírem para acompanhar o desfecho da bruxa do eclipse. Empurrou a menina no chão, que por sua vez caiu e ficou imóvel devido ao feitiço lançado. Os moradores integrantes do coven nunca haviam presenciado algo parecido com aquela cena. Marta saiu do salão e convidou os bruxos para decidirem o destino de Abby. Um grupo optou pela morte da menina e outro pela prisão. Segundo eles, Abigail não seria uma ameaça à vila e tinha o direito de se defender. Antes da votação se iniciar, com uma única patada, o urso abriu a porta e rugiu, fazendo todos tremerem de medo. Os moradores que assistiam à assembleia do lado de fora correram para suas casas, temendo o ataque do animal.
Veja um pânico que esta fera trouxe para nossa fila, berrou Tituba. O urso virou as contra a menina, soltou as cordas com dificuldade e aos poucos Abigail foi retornando os sentidos. Tomados pelo desespero, os integrantes do coven fizeram uma roda entre a bucha do eclipse e o seu animal de poder. O urso disse em pensamento de assumir seu lugar havia chegado, mesmo sendo antes do que havia planejado. Quando Webb se posicionou para explicar a situação, uma flecha passou de raspão em seu braço e atingiu o urso, que imediatamente rugiu e caiu no meio da praça. Ignorando a democracia, Tituba disparou contra os dois. A jovem bruxa, que chorava pela ferida do animal, foi lançada contra uma carroça e caiu no chão. Ela ficou furiosa e gritou até os seus pulmões arderem. Seu grito ecoou por todo o vilarejo, quebrando coisas e fechando o tempo. Marta, sabendo que aquelas ações eram presságios das tragédias, identificou o verdadeiro motivo delas: Abigail. Prendam Abigail e a fera, agora, ordenou a todos que estavam ali. Sara surgiu correndo esbaforida, gritou a todos os pulmões pedindo para intercederem o ato. Ela levantou o grimório de Bonnie e o jogou no chão. O livro cuspiu poeira para todos os lados e parou numa página marcada por uma flor seca amarela. Marta sabia de quem era aquele grimório pelos detalhes que foram passados pelas gerações. Compreendendo o que aquilo significava, foi até Abigail e o urso e perguntou: Qual a sua linhagem, Abigail? A menina limpou o sangue que escorria em seu braço, tirou um maço de cabelo que caía em frente do seu animal de poder e disse: Sou uma bruxa do eclipse, a enviada de Bonnie para libertar os animais de poder. Todos, até mesmo Tituba, se curvaram perante a jovem bruxa e seu animal de poder. Ela ergueu Marta, dizendo que não havia necessidade daquela reverência. Quando levantou os olhos, viu seu tutor, cansado pelas idas e vindas até a cabana. Ela correu em sua direção e o abraçou, agradecendo por ter cuidado dela até ali. Oliver reuniu o coven no salão e explicou que os motivos das tragédias era a proporção dos poderes da pequena Abby, que estava distante do seu animal de poder. Abigail concluiu dizendo que não haveriam hierarquias e que ela ainda tinha muito que aprender. Mas agora, as bruxas seriam amparadas diretamente pelos ancestrais através dos seus animais. Uma criança vestida de maneira simplória adentrou o salão. Ela tinha um colar com uma pedra verde e atrás dela vinha um gato que acompanhava seus passos. Seu nome era Agnes e o felino era Orion. A missão tinha sido concluída e os animais de poder estavam encontrando seus familiares.